Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Nós temos 2 projetos extra-pauta e eu gostaria de consultar os senhores líderes se podemos apreciá-los na sessão de hoje. Um deles é o projeto de lei complementar 30.2/2019, de autoria do Governo do Estado, altera o artigo 28 da Lei Complementar 453 de 2009, que institui o plano de carreira do Grupo Segurança Pública, Polícia Civil e estabelece outras providências. E o outro é o PL 163.8/2020, de autoria do deputado Milton Obus, que acrescenta o artigo 23A, à Lei 16.673 de 2015, que dispõe sobre a fusão da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, AGESC, com a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina, AGESAN, cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Santa Catarina, a RESC, que estabelece outras providências para vedar reajuste tarifário durante a vigência de estado de defesa ou calamidade. Consulto se algum dos senhores líderes tem alguma objeção a incluirmos esses 2 projetos em pauta. Não havendo, passamos à discussão do projeto de lei complementar 30.2/2019, origem Governo do Estado, altera o artigo 28 da Lei Complementar 453 de 2009, que institui o plano de carreira do Grupo de Segurança Pública, Polícia Civil e estabelece outras providências. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Scudilarchi. Nós, saudando Vossa Excelência, todos os deputados e deputadas, nós temos um requerimento de pedido de destaque a esse projeto, que altera a Lei Complementar 30.2/2019, do Plano de Carreira da Polícia Civil. O destaque é da emenda substitutiva global de autoria da deputada Paulinha. Ela fez, essa emenda foi apreciada na Comissão de Finanças e foi rejeitada, mas nós pedimos o destaque. Tem a concordância, inclusive, do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, porque é um projeto que ele não traz nenhum tipo de mudança salarial na Polícia Civil. Houve, por parte do Sindicato da Polícia Civil, senhores deputados, um pleito ao STF da incorporação desse valor. E houve uma decisão contrária à incorporação. Mas esse valor é uma gratificação pela assiduidade. Quem entra em férias, licença, perde esse valor. E as demais carreiras, Polícia Militar permanece com esse benefício, Bombeiro permanece, Delegados de Polícia permanece, todas as carreiras permanecem, exceto os agentes e escrivães. Então, a deputada Paulinha, cumprindo um acordo que foi assinado com o Governo do Estado, um acordo que temos em mãos, assinado pelo secretário Jorge Tasca, pelo Décio Vargas e pelas categorias, ainda em março desse ano, ela fez essa alteração, não é para nada, é para impedir que haja redução salarial. Caso contrário, havendo uma notificação, os policiais civis teriam uma redução salarial a partir dessa notificação. Então, eu agradeço de antemão a deputada Paulinha, acho que a emenda substitutiva dela, além de ser importante, é muito humana para os policiais que nesse momento de pandemia enfrentam essa dificuldade. Então, pediria o requerimento que foi protocolado, tem a assinatura da deputada Paulinha e mais as 4 assinaturas necessárias para apreciação. Gostaria que Vossa Excelência apreciasse em destaque e gostaria de pedir o apoio de todos os senhores deputados. Ainda em discussão, com a palavra a deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. Bem, primeiramente eu quero aqui, senhores, enaltecer a luta que o deputado Maurício empreendeu por este direito da categoria. E eu apenas me pus como um instrumento para colaborar
já que hoje assumo o papel de liderança do governo e tinha, na participação da CCJ, a possibilidade, num projeto de origem do governo, corrigir essa imperfeição que tem trazido prejuízo direto a praticamente toda a carreira da Polícia Civil hoje em dia. O caso da Ireza já é conhecido de Vossas Excelências há muito tempo. Eu também quero dizer que essa solução só foi possível porque o deputado Marcos Vieira, na presidência da Comissão de Finanças e com a sua sabedoria de regimento, ele nos aconselhou do melhor caminho, nos dirigiu e nos orientou de como agir. Hoje, inclusive, ele teve a delicadeza de nos trazer as cópias do termo de acordo que o governo promoveu com as categorias e que fazem subsistir essa matéria hoje, que ocorreu lá no dia 20 de março de 2020, antes ainda de todo esse processo pandêmico, que, de certa forma, retardou essa discussão. Mas Santa Catarina precisa seguir em frente. E para os deputados que estão aqui, eu quero tratar exatamente do que diz a matéria. O projeto original do governo já vinha, em razão de um trabalho desenvolvido pelo deputado Maurício à época, que tratava de regularizar o acesso ao concurso no público, no ingresso na carreira do policial, no caso do delegado de polícia, cargo privativo de bacharel de direito, e o que mudava era isso, devendo exigir dos candidatos, no mínimo 3 anos de atividade jurídica ou policial, assegurada a participação na ordem. Esta matéria, que já tinha sido aprovada por esta Casa, de origem parlamentar, um projeto de autoria do deputado Maurício, acabou não podendo ser sancionada em razão do vício de origem. Então, a pedido do deputado Maurício, esse projeto veio para a Casa, e dentro desta matéria, a gente encontrou ambiente e oportunidade para resolver a questão da Ireza. Eu quero deixar claro aqui nesta Casa, não estamos tratando de aumento salarial, apenas de evitar que homens e mulheres da Polícia Civil tenham uma perda significativa do seu salário no tempo em que estão de férias ou quando se aposentam. A Ireza foi criada para corrigir uma injustiça salarial na época que não pôde acolher um aumento direto no passado. E agora a gente apenas considera essa incorporação para que não haja perdas salariais para aqueles que cumprem o seu dever na defesa do Estado. Essas são as razões pelas quais a gente apresenta essa matéria, e eu agradeço demais o deputado Marcos Vieira, o deputado Maurício e todos os deputados, os líderes, o presidente Júlio Garcia, que se dispôs a colocar essa matéria na ordem do dia, e também ao deputado Mauro de Nadal, que preside esta sessão e permitiu que a gente tocasse essa matéria adiante. Era isso, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Pelotas, senhor presidente. Marcos Vieira. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, esse projeto, senhor presidente, ele tramitou nas comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Segurança Pública, e quando veio tramitar na Comissão de Finanças, a deputada Paulinha apresentou uma emenda substitutiva global. Depois de ter tramitado na Comissão de Finanças, é que fui entender do porquê que ela teria apresentado a emenda substitutiva global naquela oportunidade. Vou tentar explicar e ser didático. Porque, senhor presidente, senhores deputados, está tramitando ainda no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Ireza. E se for publicado o acórdão da decisão do Supremo Tribunal Federal, os policiais civis vão perder a Ireza em Santa Catarina. E, ato seguinte, a Polícia Militar também vai entrar no rol da perca da Ireza. Quando a deputada Paulinha e o deputado Maurício Kudilac, junto com toda a estrutura da Polícia Civil de Santa Catarina, vieram conversar comigo, junto com outros deputados, é que eu passei a entender do porquê que a deputada Paulinha havia apresentado aquela emenda substitutiva global, quase que no final da tramitação do projeto de lei complementar, o
2019. Para quê? Para fugir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, porque, fazendo a incorporação, a ação lá em cima estaria extinta. Ora, senhor presidente, nós votamos na Comissão de Finanças, então não havia mais a possibilidade de eu rever a minha posição naquela instância, na instância da Comissão de Finanças, porque o colegiado havia aprovado o meu parecer. Qual a solução? A solução, então, foi dada à deputada Paulinha e ao deputado Maurício Kudilac, no sentido de fazer o requerimento pedindo a votação destacada da emenda substitutiva global da Paulinha. E mais, eu concordo com essa situação, senhor presidente, porque me trouxeram a cópia do termo de acordo assinado pelo secretário Tasca no dia 10 de março, junto com o Décio, que é o coordenador executivo da negociação de relações de trabalho, e os representantes das classes da Polícia Civil, dos delegados e também Dos escrivães. o presidente da Associação de Escrivães de Polícia de Santa Catarina. O delegado-geral, o senhor Paulo Queiros, também esteve conosco e também concorda com essa forma de votação. Então, senhor presidente, eu não pude, na época, rever a minha posição, porque o colegiado da Comissão de Finanças já havia aprovado por unanimidade. Então, para resolver a questão, não vejo outra solução a não ser esse plenário votando favorável à emenda substitutiva global da Paulinha, votando em destacado. O acordo previa que o Poder Executivo encaminharia o projeto de lei à Assembleia, não fez por causa da pandemia, está aqui escrito, mas se nós não votarmos essa emenda substitutiva global da deputada Paulinha, possivelmente será publicado o acórdão do Supremo Tribunal Federal e toda a estrutura de Polícia Civil de Santa Catarina perderá a IRESA. E, ato seguinte, vai entrar no rol de perda dessa a Polícia Militar de Santa Catarina, que também tem a IRESA. Então, era a explicação que eu queria dar, né? E eu vou acompanhar o voto da deputada Paulinha, que é pela aprovação da emenda substitutiva global de autoria dela e hoje requerida pelo deputado Maurício Kudilac. Não em razão de ser contrário ao meu parecer, é que no sentido de que tem que haver realmente essa correção. Então, a única forma de haver essa correção é o plenário se manifestar nesse sentido. E o meu voto será pela aprovação da emenda substitutiva global de autoria da deputada Paulinha. Com a palavra, o deputado Bruno Souza. Pela ordem, presidente. Pela ordem, na sequência, deputado Valdir Cobalcini e depois deputado Milton Obos. Presidente, eu fiquei sabendo da votação dessa matéria, eram 15h56, 4 minutos antes do início da sessão plenária. Eu quero que fique registrado em ata que a minha votação será contrária, porque eu gosto de ler os projetos, eu gosto de entender o que nós estamos votando, eu pego cada projeto que nós votamos aqui e eu leio ele integralmente, leio as comissões que ele passou, quais foram as manifestações, eu gosto de entender o que nós estamos votando, assim. Nós acabamos ficando um pouco prejudicados com essa forma de votação, às vezes até peço a gentileza, para que para os líderes, quando quiserem botar um projeto em votação, que se adiantem no tempo, para a gente poder saber antes o que a gente vai votar aqui. Essa é uma matéria que eu, talvez, e provavelmente, talvez pelo que eu ouvi aqui dos deputados, votaria favorável, mas não consegui ler, não consegui estudar, e eu valorizo muito meu voto. Então, vou ter que dar um voto contrário numa matéria que talvez eu votasse favorável, porque eu não pude ter acesso. Eu até fui ali em cima, atrás do projeto, não consegui achar no momento ali, a sessão começou, enfim, eu não consigo dar um voto favorável dessa forma. Então, apenas para que fique constado em ata, para não parecer que é pegação no pé de uma categoria ou não, é só para que fique claro que eu estou votando, porque eu fiquei sabendo 4 minutos antes do início da sessão. Então, eu não posso realmente votar favorável por isso. E peço que, quando for possível, adiantar as votações para que a gente saiba. Eu peço essa gentileza, se for possível. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini. Depois, pela ordem, gostaria de falar, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
Eu posso dizer que conheço o assunto, até porque quando secretário da Casa Civil, em 2009, o deputado Maurício lembra bem disso, já que ele era o delegado-geral da Polícia Civil, quando nós aperfeiçoamos o plano de carreira, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. E essa gratificação é inerente à atividade dos policiais, que é uma atividade de alto risco. E por isso a gratificação por periculosidade. O que está se fazendo agora é a incorporação desta gratificação ao subsídio. Então, não há nenhum ônus ao Estado. Com isso, se evita uma redução salarial de uma conquista já há muitos anos. Por isso que eu quero aqui, deputada Paulinha, manifestar a concordância e peço também à bancada do partido, com a permissão do nosso líder, para que votemos a favor, não apenas da Polícia Civil, mas de toda a atividade policial, já que logo em seguida a Polícia Militar também pode vir a perder uma conquista já incorporada ao seu salário há muitos anos, de forma que nem em relação à Polícia Civil, nem à Polícia Militar há qualquer aumento de despesa do Poder Executivo. Com a palavra, deputado Milton Albos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde. O deputado Marcos Vieira esclareceu, como membro da Comissão de Finanças, nós votamos o relatório não aprovando o substitutivo global na época, por não termos entendido o projeto. Hoje a gente sabe que realmente não tem um aumento salarial. O deputado Maurício Scudilach me explicou exatamente o que estava acontecendo, e por isso nós também pedimos à bancada do PSD, já conversamos com o nosso líder, o deputado Kennedy Nunes, para que a gente vote a favor, para que as forças de segurança não percam o que já eram delas de direito. Então, esse é o nosso encaminhamento, senhor presidente. A palavra, o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, na ausência do Kennedy... Senhor presidente, senhores deputados, eu sigo na mesma linha do deputado Milton Albos. Quero parabenizar tanto a deputada Paulinha, como também o próprio deputado Maurício Scudilach, que pede destaque, e essa palavra do deputado Marcos Vieira esclarece bem. Hoje eu fui procurado, inclusive eu estou com um militar agora aqui no meu escritório, onde eu estou participando da reunião remotamente, eles preocupados, não só os militares, mas como os civis também. E eu entendo perfeitamente que se nós fizermos da forma como estamos prevendo, é possível manter esta forma que lá atrás já foi colocada a IRESA para restituir a legalidade desse processo, e por isso que eu peço, como líder da bancada, para que nós possamos votar favoráveis à emenda. Obrigado, senhor presidente. Pelo PL, deputado. Encerrada a discussão para encaminhamento de voto, com a palavra a deputada Paulinha, na sequência, deputado Ivanates. Deputado Jair Mioto também, senhor presidente. Eu quero, senhor presidente, fazer 2 registros aqui por justiça, né? Primeiro, agradecer a gentileza do deputado Bruno Souza, que ainda que tenha o seu voto contrário pelo pouco exíguo tempo, não inviabilizou a votação, já que ela precisava para ser, como matéria extrapauta apreciada hoje, da concordância dos demais, e naquele tempo ele permitiu que a matéria prosseguisse. Então, eu lhe agradeço, Bruno. Eu quero aqui também dizer, por questão de justiça, que na questão da IRESA dos policiais militares, tem sido o deputado Sargento Lima uma das vozes mais fortes aqui. E ele, inclusive, nos fez uma proposição de constituir uma comissão para que a gente possa desenhar a melhor forma redacional para cumprir também com esse compromisso com os policiais militares, e, no momento oportuno, terá todo o nosso apoio e o comprometimento do governo em honrar com esses acordos que foram pré-estabelecidos.
Era apenas isso. Pela Obrigada. Para encaminhamento de voto com a palavra, o deputado Ivan Nats, na sequência, o deputado Jair Mioto e o deputado Rodrigo Minotto. Senhores deputados, o PL também reconhece o esforço da líder do governo, deputada Paulinha, do deputado Maurício Kudilac e do nosso sempre coordenador das contas do Estado, deputado Marco Vieira, na construção dessa alternativa, né, para que a nossa briosa segurança pública do Estado de Santa Catarina não perca uma das bases da sua representação. Por isso, o PL indica voto favorável à aprovação da matéria e reconhece o esforço desses deputados para a construção dessa alternativa de manutenção da salarial dos nossos briosos servidores da segurança pública de Santa Catarina. Com a palavra, o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, da mesma forma, o PSC hipoteca aqui nosso apoio tanto à emenda quanto ao projeto em si, que institui o plano de carreira dos grupos de segurança pública, da Polícia Civil, nesse acordo, então, do sindicato e também da Associação de Delegados de Polícia, escrivãos, enfim, essa categoria tão valiosa e que, nesse período de pandemia, tem se sobressaído no nosso estado de Santa Catarina, estando muitas vezes na linha de frente do trabalho. Então, fica aqui o nosso apoio a todo esse trabalho aí para essa construção, para se resguardar, se preservar e valorizar os órgãos de segurança pública do nosso estado. Peço assessoria para que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência instruísse o plenário como votar, porque nós vamos votar a emenda substitutiva global da deputada Paulinha. Então, perfeitamente. O regimento prevê que primeiro votamos o projeto, na sequência as emendas ao projeto e depois os destaques. Como o caso, o destaque é uma emenda substitutiva global, nós passaremos a votação direta ao destaque. Então, quem vota sim, vota a favor do destaque, quem vota não, rejeita o destaque. Então, ainda para encaminhamento, voto 1 sim, voto 2 não. Ainda para encaminhamento e voto com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. Se me permite fazer uma parte aqui, queria também fazer a nossa manifestação de voto, cumprimentar a deputada Paulinha, líder do governo, por fazer, junto com o deputado Maurício Kudilac, com a anuência também do nosso sempre presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, que deu celeridade a esse projeto, que é de interesse público, que é de interesse da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Nada mais justo do que fazer, de certa forma, essa regulamentação daquilo que já há de direito adquirido pelos profissionais da área da saúde e da segurança pública, especialmente da Polícia Civil. Também aqui, destacar a importância, né, do concurso que foi feito, deputada Paulinha, da Polícia Civil, que há um vencimento breve aí, me parece que em dezembro, e pedir o esforço do governo para que faça também um chamamento, até porque a Polícia Civil do Estado precisa de mais agentes, mais delegados que possam aí dar um trabalho cada vez melhor pelo nosso Estado de Santa Catarina, e parabenizando a todos pelo seu esforço, pelo seu empenho na nossa segurança do Estado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício. Eu só queria... Na sequência, deputado Maurício, pela ordem, nós temos ainda a fala do deputado Sargento Lima, depois do deputado Vonei Weber, e eu ouço Vossa Excelência. Para encaminhamento de voto, deputado Sargento Lima. Também a nossa bancada encaminha o voto 1 ali, e detalhe, né, não é uma atitude, não é hora de ter atitudes mesquinhas, né, a gente sabe que a segurança pública, a gente tem que reforçar as colunas que a sustentam, né? Então, eu também tenho absoluta certeza que eu vou poder contar com a ajuda de todos aqui, e não só eu, né? Nós vamos construir isso a várias mãos aqui, e nessa certeza aí, a gente viu que o deputado Bruno, por algum momento ali, ele também ficou indeciso em relação à velocidade, a dinâmica que tomou a coisa aqui dentro aqui. Entendo, tá? Entendo mesmo, sei da possibilidade que o senhor poderia, inclusive, agora suspender essa ação, mas eu digo da prioridade dela, do deputado Maurício, bem sabe melhor, é a nossa co-irmã, a Polícia Civil. Então, seria uma atitude mesquinha nossa dizer assim, olha, se eu não ganho, ninguém ganha, se eu não estou sendo beneficiado nesse exato momento agora, não quero que ninguém se dê bem. Mas, como eu disse, né, o sol tem que nascer para todos. Então, vamos contar com o apoio de todos também
para construir uma alternativa para os militares estaduais no estado de Santa Catarina. É isso, presidente. Com a palavra, o deputado Rony Weber. Muito bem, boa tarde a todos os companheiros e companheiras. Quero aqui fazer uma menção à deputada Luciane Carminati, que hoje, pela pauta estar mais tranquila, não ter projetos tão complexos, e não estava esse projeto na pauta, entrou extra pauta, e ela, por problema de saúde, procurou o médico, e a sua assessoria nos procurou aqui, tal como é uma companheira que está sempre aqui lutando pelo bem do nosso Estado, pediu para comunicar que ela também é favorável a essa emenda global, né, contemplando a Polícia Militar, a Polícia Civil. E quero deixar registrado aqui também o meu apoio nesse sentido. Registramos a posição da deputada Luciane Carminati, porém não o voto, porque o voto somente pode ser feito ou virtual ou presencial. Com a palavra, o deputado Maurício Skudilarki. Senhor presidente, só queria agradecer, inclusive o deputado Bruno Souza não votou ainda, eu pedi para ele segurar. E faço um pedido especial ao deputado. Deputado, o normal, inclusive, quando a gente vai fazer uma operação policial, é programar, ver o melhor horário que não vai machucar ninguém, que vai poder pegar o criminoso de surpresa. Então, a gente faz tudo planejado. E o deputado Bruno é assim, ele gosta das coisas estudadas, o porquê, fundamentado. Mas tem momentos que o problema surgiu, o assalto, o sequestro está acontecendo e você não tem o que fazer. E foi isso que aconteceu, deputado Bruno. Essa decisão judicial pegou todo mundo de surpresa, e se nós não podemos concordar nesse momento com aumento salarial para servidor público, pela dificuldade que enfrenta, também não podemos ser injustos de concordar com a redução daquilo que ele já tem programado todo mês no seu salário. Então, se pudesse reconsiderar esse voto, eu sei que ele é emblemático e importante para nós. Aí eu agradeceria em nome da Polícia Civil de Santa Catarina. Obrigado. Com a palavra, o deputado Coronel Mocelin. Senhor presidente, deputado Neudi Sareta, depois também. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Como já foi dito aqui, foi uma ação judicial, a Polícia Civil, nós não podemos deixar de apoiar essa ação, mas eu também quero deixar registrado que desde 2015, 2016, nós estamos trabalhando para incorporar a IRESA também dos militares estaduais. E esse trabalho tem sido muito difícil, mas a gente ainda não desistiu. Então, eu quero pedir o apoio já antecipado dos colegas aqui e deixar registrado que estamos trabalhando para a incorporação da IRESA também dos militares estaduais, porque eles perdem quando tiram férias, quando ficam de licença, dispensa médica, coisa parecida, né? Então, nosso apoio à Polícia Civil, mas peço também apoio à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar. Obrigado. Com a palavra, o deputado Neudi Sareta. Peço a palavra também depois, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, apenas também para encaminhamento de voto favorável à proposição, à emenda global apresentada. É importante essa questão da incorporação ao subsídio dessa gratificação da IRESA, até porque ela já vinha sendo pago, e subtrair isso agora significaria uma diminuição salarial e, inclusive, discutir do seu ponto de vista da irredutibilidade salarial. É claro que talvez o ideal fosse que tivesse vindo do governo, para não ter discussão sob o ponto de vista da constitucionalidade, mas é uma opção tida aqui do Parlamento, uma alternativa que foi encontrada, e eu parabenizo também todos os que auxiliaram nessa articulação para que isso se tornasse realidade e, portanto, também fizemos encaminhamento do voto favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, peço a palavra também para parabenizar a deputada Paulinha, bem como também o Maurício Skudilarki, colega de partido, e também declarar um voto favorável. Eu acompanho muito o trabalho da Polícia Civil em Santa Catarina, e eles são totalmente merecedores aí desse aumento salarial. Seria isso, senhor presidente. Peço assessoria para que abra o painel para que eu possa acolher os votos de quem está exercendo seu direito de forma virtual. Encaminhamento de voto, bancada do MDB, 1.
Deputado Valdir Cobalcini encaminha voto, bancada MDB, vota 1. Como vota deputado Altair Silva? Como vota deputado Ismael dos Santos? Como vota deputado José Milton Schaeffer? Como vota deputado Laércio Schuster? Deputado Luiz Fernando Vampiro? Deputada Marlene Fengler? Deputado Moacir Sopelsa? Deputado Nilson Berlanda vota sim. Deputado Romildo Titon? E deputado Valdir Cobalcini vota sim. Encerrada a votação, colhe o resultado. 30 deputados votantes. 29 sim, 1 não. 29 sim, 1 voto não. Aprovada em primeiro turno. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, por tratar-se de projeto de lei complementar e, por consequência, 2 turnos, requer a Vossa Excelência o encerramento desta sessão para que possamos votar em seguida o segundo turno e aí as outras matérias pautadas na hora do dia da sessão. Atenderei o requerimento de Vossa Excelência, porém, antes nós vamos votar as demais matérias que estavam pautadas para a sessão de hoje. Na sequência, suspendo e faço o segundo turno da matéria. Em discussão, o projeto de lei 163.8/2020, autor deputado Milton Obos, acrescenta o artigo 23A, a lei número 16.673/2015, que dispõe sobre a fusão da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, a AGESC, com a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina, a AGESAN, cria a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a RESC, e estabelece outras providências para vedar reajuste tarifário durante vigência de estado de defesa ou calamidade. Em discussão. Com a palavra o deputado Milton Obos, autor da matéria, na sequência, o deputado Márcio Machado. Senhor presidente, senhores deputados, nós propusemos esse projeto de lei pensando no futuro do estado de Santa Catarina, para que casos que aconteceram nessa pandemia não volte a acontecer no futuro, né? E o projeto de lei é bem claro, isso até para não causar prejuízos futuros aos serviços concedidos pelo Estado, porque todos nós temos que ser muito responsáveis. Mas não tem como se admitir, em um período de isolamento social, que é isso que diz no projeto, num momento em que a atividade econômica foi paralisada por ordem do governo ou por uma necessidade, né, seja de uma calamidade pública, de uma pandemia, preços públicos sejam majorados para o cidadão. É nesse sentido que a gente propôs esse projeto de lei. Agradecer ao deputado Márcio Machado, que foi o relator na Comissão de Finanças nessa manhã, todos os colegas que aprovaram a matéria e permitiram que nós pudéssemos estar votando hoje, onde justamente o povo de Santa Catarina debate esses aumentos que são totalmente extemporâneos, não vai quebrar companhia nenhuma, porque os aumentos que são necessários e devidamente aprovados e comprovados pelas agências reguladoras, após um período de pandemia, eles sempre poderão serem refeitos. O que não é justo é quando o cidadão está lá preocupado com a vida sua e dos seus familiares, muitos perdendo o emprego, muitos com muita dificuldade, verem aí tarifas básicas de sobrevivência serem aumentadas, inclusive afetando toda a cadeia macroeconômica e não só o cidadão particular. Então, nesse sentido, eu queria pedir o voto aos nobres deputados e deputadas para que nós pudéssemos aprovar esse projeto que vai servir para situações, tomara que nós nunca mais tenhamos, mas se tivermos, o povo de Santa Catarina estará protegido nesses momentos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Kennedy Nunes, ainda em discussão. Senhor presidente, eu queria parabenizar esse projeto do deputado Milton Obos. Na verdade,
tenta exatamente fazer com que essas agências reguladoras que deveriam de estar na defesa do cidadão, muitas vezes não estão. Eu quero aproveitar e falar sobre a ANEEL. A ANEEL autorizou a Celesc aumentar o preço da sua energia elétrica, e ontem nós tivemos, sob a tutela do deputado Jair Mioto, uma audiência pública em que, quando o deputado Maurício Coudilac entrou, deixou o presidente da Celesc nervosinho, contando a sua história, que era um menino pobre de 8 anos, querendo dizer que ele sempre trabalhou para justificar os quase 300 mil reais que ele recebeu de repartição de lucro da Celesc, e que agora vem com uma balela de desculpa esfarrapada, dizendo que houve muita inadimplência e, por isso, tem que aplicar o aumento. Esse tipo de ação de agências reguladoras que servem só para ferrar o cidadão e tirar dos gestores de empresas públicas a responsabilidade de serem gestores. Agora, deputado Maurício Coudilac, eu peço os deputados Maurício Coudilac e o deputado Jair Mioto que possam me ajudar. Vocês viram o presidente da Celesc que disse que não podia fazer absolutamente nada com relação, porque ele não pode. Ah, pois bem, quando o governador poderia fazer, ele não fez. E agora o PROCON do Estado entrou com uma ação contra o aumento da Celesc, contra a ANEEL, outra agência reguladora, e que foi avalizada pela Procuradoria-Geral do Estado, PGE. Interessante, né? Quer dizer que quando os deputados chamam o presidente da Celesc e diz que os deputados são politiqueiros, estão querendo politizar a discussão, que olha, de uma pandemia que já matou tanta gente. Pois é, presidente da Celesc. E a conta da energia elétrica do mês que vem vai matar mais um pouco de gente também, porque o governador diz, fique em casa, e a Celesc diz, vou cobrar mais. E vocês dando desculpas esfarrapadas, com todo o prazer nesse projeto do deputado Milton Obos, para colocar um estanque nessas agências reguladoras que só ferram o cidadão. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Márcio Machado. Senhor presidente. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, estendendo este aos membros da mesa, aos deputados e deputadas que estão conosco nessa sessão, quem nos assiste nos canais respectivos. Presidente, tive a honra de ser relator desse projeto da lavra do deputado Milton Obos, um projeto inteligente, um projeto que vem ao encontro da sociedade de Santa Catarina. Então, vai beneficiar 295 municípios, mais de 7 milhões de habitantes serão direcionados, uma vez que fica vedado o reajuste tarifário durante vigência de estado de defesa ou calamidade dos serviços públicos concedidos pelo Estado de Santa Catarina. E aí entra gás, energia elétrica, água, esgoto, e, de fato, isso é muito importante, porque a gente mostra para a sociedade quem é o Estado nesses momentos caóticos. E a Celesc se mostra totalmente opressora, totalmente descabida, diante de lucros de mais de 144 milhões no primeiro trimestre e querem mais, porque teve estiagem, porque tem um monte de conversa fiada, no qual a ANEEL também é uma agência que deveria regular e ajudar o consumidor. Pelo contrário, ela tem um lado e o lado é das empresas e não do consumidor. Pois bem, então é um projeto importante, tem meu voto de louvor e eu fiquei muito agradecido e aqui faço de público ao deputado Marcos Vieira por encaminhar a relatoria à minha pessoa e parabéns mais uma vez ao deputado Milton Obos. Presidente. Com a palavra o deputado Volney Weber. Muito bem, senhor presidente,
nobres companheiros deputados, deputadas, quando se fala das agências reguladoras, muitas vezes gera uma dúvida para a gente. Quando nós temos aqui a ANEEL, que tem que fazer com que as empresas distribuidoras de energia se mantenham sólidas no mercado para efetuar uma boa entrega de serviço, um bom equipamento, mas também uma boa tarifa, mas de um outro lado ela tem que defender também o consumidor com a boa tarifa. E não nesse momento vir aí com um aumento extremamente absurdo no aumento da tarifa da energia elétrica. Quando que a população nesse momento está fragilizada. A indústria, o comércio, tão logo a própria Celesc fala que a inadimplência aumentou e por isso tem que reajustar, mas ela ainda está usufruindo de um lucro, como diz o deputado Márcio Machado, comemorando um lucro de quase 140 milhões no primeiro trimestre. Quando nós tivemos aí no primeiro trimestre, empresas fechando as portas, empresas não conseguindo manter os seus colaboradores. Então, eu acho que nesse momento a ANEEL vem de forma infeliz e irresponsável a autorizar um aumento na proporção que é de um percentual muito longe da realidade e da inflação que hoje nós vivenciamos. Outro exemplo de agência reguladora que, no meu ponto de vista, não funciona, e o exemplo foi deixado muito claro há pouco tempo, da ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que autorizou o lançamento do edital e autorizou o leilão da rodovia 101 Sul. Eu não sou contra o pedagiamento, não sou contra a concessão de rodovia, mas a Agência Nacional ela está ali para defender também o bom serviço e a qualidade do nosso transporte, mas também defender o consumidor. E ela não, no meu ponto de vista, não está fazendo isso, porque a proposta que ela fez de um estudo desatualizado para fazer o leilão da rodovia 101 Sul, de 5,19 nos cálculos deles que teria que ser a tarifa, aonde uma empresa leiloou a rodovia por 1,97. Será que esse estudo estava certo? A FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios de Santa Catarina, ela comprovou através de estudo feito, pago pelos municípios, que o estudo do governo estava desatualizado e fora dos conformes. Mesmo assim, a ANTT não recuou, o Ministério dos Transportes não recuou e hoje estão implantando as praças. Existem as denúncias, existe um protocolo de denúncia no Ministério Público Federal, esperamos que dali se extraia algo de positivo para os catarinenses, para quem usa a rodovia 101 Sul, para fazer com que reverta essa situação. Sim de pedagiamento, sim de concessão, mas de maneira que venha atender o consumidor, na quantidade de praças aceitáveis e de uma tarifa aceitável para a manutenção da nossa rodovia. Então, essas agências reguladoras, deputado Marcos Vieira, muitas vezes deixa, deputado Mocelin, a gente em dúvida, porque nós, todos os representantes, a Assembleia estava lá representando Santa Catarina, lá na NTT, os nossos deputados federais estavam lá, senadores estavam lá, independente de partido, os representantes de Santa Catarina em peso estiveram na NTT também, discutindo essa situação da forma de leilão, que é um modelo ultrapassado, que o governo revisse isso e buscasse adotar um novo modelo, mas não resolveu. Será que nós estamos cegos? O modelo justifica que é ultrapassado devido à rodovia 101 Norte, que há tantos anos não recebe investimentos e temos aí um gargalo. Então aí fica a pergunta, o que a NTT, essa agência reguladora, está fazendo pelo consumidor, pelo catarinense, pelo povo brasileiro, e a ANEEL com esse gesto, nesse momento, de instalar um aumento absurdo sobre nós, a população catarinense, que está nesse momento locauteada pela pandemia, eu acho que isso merece realmente uma revisão, e eu acredito que a ANEEL tem que ser responsável e tomar uma decisão de encontro ao seu consumidor. Um abraço.
A palavra, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, eu quero parabenizar o deputado Milton Obos pelo protagonismo desse projeto, pela iniciativa, e realmente é algo muito preocupante o que está acontecendo com essas agências reguladoras. Como acabou de falar o deputado que me antecedeu, a NTT também, deputado, concedeu um aumento de 44,45% no pedagiamento da 101 Norte, que só não está em vigência porque o TCU impediu. Então, é algo bem complicado. Então, parabenizar o deputado Milton Obos pela preocupação, sempre atento, em defesa dos interesses dos catarinenses, e a própria Celesc propondo agora esse aumento de 8,14%. Eu pergunto, onde está o interesse público? Onde está o interesse social desta empresa pública? E hoje tivemos também o apoio da PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, PROCON estadual, próprio governador também estão, justiça seja feita, estão trabalhando para que esse aumento não seja concedido. Então, parabéns ao deputado Milton Obos, nosso voto favorável. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Voto contrário do deputado Bruno Souza. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 216.4/2020, autor deputado Márcio Machado, altera o anexo 2º da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir semana de conscientização sobre a intolerância ao glúten e à lactose, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Saúde. Em discussão. Com a palavra, o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência novamente, estender esse aos nobres colegas, agradecer aos membros da CCJ e da Comissão de Saúde pelos pareceres favoráveis a esse projeto tão importante de uma doença ou de doenças silenciosas, como a intolerância ao glúten. O que significa isso? É um problema de sensibilidade no intestino. Então a pessoa vai lá, come um pãozinho, come um macarrão, come uma pizza e de repente dá alguma coisa e a pessoa passa mal. E vai no médico e muitas vezes o médico não detecta que ela tem uma doença chamada celíaca. Ou a criança vai lá, toma um leite e de repente também passa mal. Hoje tem algumas empresas que vendem um leite chamado A2, que já é um leite diferenciado. E para quem tem intolerância, esse leite ele dá uma contribuída. Mas é importante que nós tenhamos essa semana de conscientização, que as pessoas tenham a sabedoria de identificar quando alguma coisa está ruim no seu corpo. O nosso corpo é o nosso templo. E muitas vezes nós nos contaminamos com os alimentos. Nós somos a média do que nós comemos, do que nós bebemos, do que nós lemos, do que nós ouvimos. Então nós somos uma máquina, presidente. É uma máquina. O nosso corpo é uma máquina. Mas muitas vezes eu tenho uma Ferrari, que é o meu corpo, e eu uso ela como se fosse um Fiat 147. Apenas a título de metáfora. O que significa isso? Eu coloco, em vez de colocar combustível bom, eu coloco um outro combustível, eu coloco água no tanque de gasolina. E é isso que está acontecendo. Muitas vezes nós perdemos energia, às vezes a gente não consegue levantar, fica meio chateado. Por quê? Porque a gente está se poluindo com alimentos que vêm destruir o nosso corpo. E um deles, é importante ressaltar, é o glúten. Porque o pãozinho que nós comemos hoje não é o pãozinho que nossos avós comiam. E não é o pãozinho que Jesus Cristo, ele comia. Por quê? Porque o aumento de glúten, ele é gigantesco. Então é muito produto e aí as pessoas começam a se contaminar. E essa doença celíaca, infelizmente, ela está se expandindo cada vez mais. Bem como a intolerância a lactose. Então, eu peço aos nobres colegas que a gente aprove esse projeto de suma importância para que Santa Catarina possa ter conhecimento de duas doenças tão graves e que trazem transtornos
incalculáveis para o nosso organismo. Aqui na mesma toada, deputado Neudi Sareta, presidente da Comissão de Saúde, nós aprovamos a semana de conscientização sobre a doença de Crohn, e também que é relacionado ao intestino. Então, nós precisamos que as pessoas conheçam, saibam o que está acontecendo, para que a gente possa ter uma vida em abundância, que a gente possa ter uma vida melhor, com energia. É isso que nós precisamos ter, porque não adianta eu acordar sem energia, sem vontade de estudar, de trabalhar, de ler um projeto, de fazer minhas atividades. E é através da alimentação que o combustível de alta qualidade e excelência vai fazer essa máquina funcionar na sua plenitude. Muito obrigado. Presidente. Apenas para cumprimentar o deputado Márcios, o tema é muito relevante e declarar meu voto favorável em apoio ao projeto de Vossa Excelência. Senhor presidente, deputado Neudi Sareta. Com a palavra, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, também rapidamente, para endossar as palavras do Márcio, primeiro parabenizá-lo por apresentar esse projeto de lei. Nós já analisamos na Comissão de Saúde, tive a oportunidade, inclusive, de ser o relator. A matéria é muito importante, eu acho que nós temos que pensar cada vez mais nas leis que possam ajudar o consumidor, alertar e principalmente na saúde. Queria parabenizar e fazer encaminhamento de voto favorável. Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 328.0/2019, autor Governo do Estado, altera o artigo 2º e o artigo 5º da Lei 15.570 de 2011, que institui o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o incentivo produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviços Públicos. Em discussão. Deputado Ivan. Com a palavra, o deputado Ivan Nats. Senhores deputados, depois de algum tempo, aliás, depois de muito tempo, chega aqui na Assembleia Legislativa uma proposta de iniciativa do Governo do Estado para ajudar os catarinenses, para enfrentar os reflexos da pandemia no que se refere a auxílio de financiamento, principalmente para investimentos populares. Mas o que, além de reconhecer que isso é importante, o que nós precisamos de verdade nesse momento é um auxílio do Governo do Estado na construção de um projeto de lei que parcele as dívidas com o ICMS, que permita que o Estado possa construir uma alternativa de pagamento da dívida tributária que está se acumulando no pequeno e médio, principalmente empreendedor catarinense, porque o Governo do Estado, nesse momento, tem que ser parceiro. Está difícil pagar a carga tributária, a carga tributária gigante que paga Santa Catarina, e diante da pandemia, a produção catarinense espera do Governo do Estado um processo de parcelamento, um refis ou algo nesse sentido. Então, reconheço o esforço do Governo em apresentar essa proposta de lei, tenho o meu apoio, tenho o meu voto, mas aguardo aqui uma proposta do Governo no sentido de parcelar a dívida tributária dos catarinenses que não puderam, nesse processo de pandemia, honrar com o seu compromisso e pagar principalmente o ICMS, que é o mais pesado na carga tributária catarinense. Aguardo aqui o projeto de lei do Governo para que a gente possa incentivar o pequeno, médio e o grande produtor catarinense e refinanciar a dívida tributária dessas empresas, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 337.1/2019, autor deputado Fernando Kreling, altera o artigo 2º da lei 13.846/2006, que institui os Jogos Abertos da Terceira Idade no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviços Públicos e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra.
Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 510.7/2019, autor deputado Jair Mioto, declara a música gospel e os eventos evangélicos como manifestação cultural no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, quero pedir apoio desta casa, dos senhores e senhoras deputados e deputadas. A música gospel e os eventos evangélicos já são um fator muito importante, inclusive para o turismo de Santa Catarina. Nós temos hoje expressões da música gospel que são conhecidas a nível estadual, nacional e internacional. Nós temos eventos no nosso estado, eventos evangélicos e eventos de música gospel também, que também têm projeção de nível internacional, atraindo milhares e milhares de pessoas para o nosso estado. Esse segmento é um segmento que representa hoje em torno de 30% da população catarinense, e isso já faz parte da cultura do nosso povo, seja as igrejas neopentecostais, pentecostais ou igrejas tradicionais, bem como outros setores do cristianismo também o fazem, mas acho importante nós darmos aqui a devida importância a esse setor tão relevante para o nosso estado de Santa Catarina, e por isso peço o apoio dos nobres parlamentares. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de resolução 11.4/2019, autor deputado Fabiano da Luz, denomina promotor público e poeta Cruz de Souza o espaço didático-cultural da Assembleia Legislativa, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 16h58. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Senhor presidente, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, solicito verificação de quórum, senhor presidente. Peço à assessoria para que abra o painel para que possamos fazer a verificação de quórum. Senhor presidente, pela ordem, eu subi para um despacho no gabinete, eu não consegui registrar a minha presença, mas eu estou aqui, tá? Para o senhor me ver. Não consegui registrar a presença no sistema, mas peço o registro virtual. Obrigada. Ok, deputada Paulinha, presença registrada. Presidente, deputado Kennedy, eu também estou aqui e não consigo fazer o registro de forma online. Registrada a presença do deputado Kennedy Nunes. Na sequência, eu chamo os que estão virtual. Deputado Neudi Sareta, também presente. Registro minha presença de forma remota, senhor presidente. Deputado Alba, presente, senhor presidente. Deputado Alba, deputado Neudi Sareta. Alguém mais registrou presença que eu não ouvi? Deputado Valdir Cobalcini também registrou presença. Padre Pedro também. Padre Pedro Baldiceiro registrou presença. Senhor presidente. Sim. Queria também registrar a presença. Deputado Sérgio Mota também registra a presença. Nilson Berlanda também presente. Nilson Berlanda registrando presença. Deputado Dr. Vicente Caro Preso registrando presença. Márcio Machado também registrando presença. Milton Obos presente. Deputado Milton Obos também registrando presença. Consulto a assessoria para verificar se temos 21 deputados habilitados ao voto. Havendo quórum regimental em discussão, projeto de lei complementar 30.2/2019, autor Governo do Estado, altera o artigo 28 da Lei Complementar 453/2009, que institui o plano de carreira do Grupo Segurança Pública, Polícia Civil e estabelece outras providências. Estamos votando direto
A emenda substitutiva global em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, peço à assessoria para que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, Pela senhora presidente. deputado Marcos Vieira. A mesma sistemática de votação da anterior. 1, aprova o substitutivo global. Perfeitamente. Quem vota 1, aprova o substitutivo global. Quem vota 2, rejeita. Senhor presidente, para a gente que está remotamente, aqui aparece sim e não. Então, é sim. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de lhe pedir a gentileza de registrar o meu voto 1, porque eu estou sem acesso ao sistema de votação. Ok, deputada. Encaminhamento de voto 1. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, registro meu voto 1. Na sequência, eu vou chamar Vossas Excelências para exercer o direito de voto virtual. Eu peço a gentileza de registrar meu voto 1, senhor presidente. Doutor Vicente. Ok, deputado. Ok, deputado. Consulto os senhores deputados que estão em plenário se todos exercerem seu direito de voto. Peço assessoria para que abra o painel para que eu possa registrar os votos das pessoas que estão votando, dos deputados que estão votando de forma virtual. Deputado Cobalcini, voto 1, senhor presidente. Deputado Cobalcini vota 1. Nós vamos ter que abrir novamente o painel para votação, porque ocorreu um erro aqui no nosso sistema. Peço aos senhores deputados que estão em plenário para que todos exerçam novamente seu direito de voto e, na sequência, eu vou chamar os deputados que estão virtual. Votando 1, aprova o projeto. Votando 2, rejeita. Rodrigo votou? Peço assessoria para que abra o painel para que eu possa acolher os votos dos deputados que estão exercendo seu direito de voto virtual. Como vota a deputada Altair Silva, deputada Ana Campanholo, deputado Bruno Souza, como vota o doutor Vicente Caro Preso. Voto sim, senhor presidente. Voto 1. Como vota o deputado Fabiano da Luz. Como vota o deputado Ivan Nats. Ivan Nats vota sim, vota 1. Como vota o deputado Gerry Comper. Deputado Bruno Souza registra voto não. Como vota deputado Gessé Lopes. Voto sim, presidente. Como vota deputado João Amin. Como vota deputado João Amin. Como vota deputado José Milton Schaefer. Como vota deputado Laércio Schuster. Como vota a deputada Luciane Carminati. Como vota deputado Luiz Fernando Vampiro. Como vota a deputada Marlene Fengler. Como vota deputado Moacir Sopelsa. Deputada Paulinha vota sim. Como vota deputado Romildo Titon. Como vota deputado Sargento Lima. Vota sim. Deputado Valdir Cobalcini também vota sim. 24. Encerrada a votação, colho o resultado. 26 deputados votaram, 25 sim, 1 voto não. Está aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de lei
98.5/2019, autor deputado Nilson Berlanda, altera a Lei 7.721 de 1989, que dispõe sobre a distribuição do ICMS aos municípios, para prever que o valor adicionado decorrente do processo de industrialização executado nas unidades do sistema prisional com o emprego de mão de obra dos presos será computado no IPM. Requerimentos. Requerimento 1184. Este requerimento é a convocação de secretário. Autor, deputado Bruno Souza, requerendo a convocação do secretário de Estado da Educação, senhor Natalino Ugione, para prestar informações acerca do plano de retomada das atividades escolares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Saliento que a data designada pela presidência foi dia 1º de setembro, após a ordem do dia. Requerimentos 1185 e 1187 a 1191, de autoria do deputado Neudi Sareta, solicitando à empresa de telefonia TIM, Claro Oi e Vivo encaminhamentos necessários para ampliar a cobertura e o atendimento nas comunidades no interior do estado de Santa Catarina, no interior do estado de diversos municípios, respectivamente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 571, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do pagamento da gratificação natalina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Mauro, pela ordem, por favor. Pela ordem, deputado João Amin. Não, eu estava no plenário até agora e eu votei no segundo turno do projeto ali da Polícia Civil eu não sei o que aconteceu, que não registrou, inclusive foi no computador ali de trás, acho que é onde senta o deputado Milton Obos. Eu não sei se há tempo ainda para fazer essa retificação, que eu votei no primeiro turno, acho que está ok no primeiro turno, mas no segundo turno o meu nome ficou em branco. Teria como fazer essa correção ainda há tempo? A votação foi encerrada, deputado, mas vamos registrar em ata a sua intenção de voto, que era voto 1. Eu justifico, é que ocorreu um problema no sistema e nós tivemos que executar a votação novamente. Por isso que Sargento Lima, presidente. Por isso que Vossa Também Excelência... no segundo turno, meu voto não foi... Eu computei ele aqui. Contou aqui? Computei aqui, porque eu consultei Vossa Excelência. Mas vai ser registrado em ata a sua intenção de voto, deputado João Amin. Agradeço, deputado Mauro, muito obrigado. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 572, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da manutenção do pagamento da indenização pelo uso de veículo próprio no período da pandemia, bem como sobre a ocorrência de deslocamento para exercício de atividades tipicamente estatais por parte dos servidores que recebem tal verba. Em discussão. Não havendo... Senhor presidente. Para discutir, deputado Kennedy Nunes. Eu só quero deixar aqui que está todo mundo em home office, está todo mundo trabalhando. Como é que vão colocar um auxílio gasolina para uso de carro? Só absurdo. Então, portanto, só deixar aqui o meu registro aqui, presidente. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 573, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do projeto contratado para o novo complexo hospitalar de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 574, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do andamento da realização do projeto da obra de transposição do canal de acesso à Lagoa de Santo Antônio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 575, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do andamento da emenda 970 para a reforma da Escola de Educação Básica São José no município de São Joaquim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 576, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de auxílio concedido a municípios que foram afetados pelo ciclone bomba. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 577, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao Comando-Geral da Polícia Militar informações acerca da transferência do sargento Adevair Pereira dos Santos para o 6º Batalhão da Polícia Militar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 578, autor deputado Kennedy Nunes, solicitando à Secretaria de Estado da Administração informações acerca do processo de consulta pública constante do Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedindo informação 579, autor deputado Joamin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do andamento da licitação que visa contratar empresas para fins de publicidade no Estado de Santa Catarina, totalizando o valor de R$ 77 milhões. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 580, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da merenda escolar destinada à alimentação dos alunos da Rede Pública Estadual de Ensino, bem como do cumprimento da Lei Estadual 12.282 de 2002, que obriga a aquisição de alimentos orgânicos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 581, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos leitos de UTI do Estado. Em discussão. Não havendo quem queira. Com a palavra, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em recente reunião, o secretário da Saúde, Dr. André Mota, passou uma informação preocupante. Os processos de habilitação são processos, hoje, um pouco mais rápidos, mas eles são extremamente complexos. E ele passou a informação de que haveriam 120 leitos de UTI esperando entrar em funcionamento e apesar de já estarem habilitados. Nós gostaríamos que a sociedade catarinense soubesse as razões que isso faz isso acontecer, porque é um diferencial grande colocar ou não 120 leitos de UTI em funcionamento nesse momento. Né? A gente sabe que houve uma diminuição do número de casos, porém, em vários outros países o problema retornou. E é uma questão de segurança, de tranquilidade, né, para todo o Estado de Santa Catarina, principalmente para o sistema de saúde se manter alerta para eventuais necessidades. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 582, autoria do deputado Ismael dos Santos, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca do teto para isenção do IPVA de veículos adquiridos por pessoas com deficiência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 583, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca das nomeações dos aprovados no concurso público 2017 para o cargo de agente de polícia e escrivão de polícia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 584, autor deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da presença de serviço de atendimento móvel de urgência nos municípios do Estado de Santa Catarina. Em discussão. A palavra ao deputado Gessé Lopes. Presidente, desde que recebemos em nosso gabinete a denúncia do descaso com a SAMU aqui do Saco dos Limões, ao qual estivemos lá, fizemos as denúncias e um dia depois ficamos sabendo que a localidade então foi fechada por questões de vigilância sanitárias mesmo, que não tinha todas as condições para poder a UTI estar atuando naquele lugar. De lá para cá, a gente tem tentado entrar em contato com todas as SAMUs de Santa Catarina, mas nós não estamos conseguindo o contato, porque parece que são mais de 40. Então, estou aqui fazendo esse pedido para pedir que eles nos forneçam o contato de todas as SAMUs de Santa Catarina, e as que nós encontramos, nós já entramos em contato para tentar saber deles, nos passarem se tinha alguma
Se tem alguma situação irregular que eles queiram nos passar, que eles queiram nos deixando a par de alguma coisa, algum reclame deles lá. Infelizmente, muitos deles, presidente, estão com medo de nos passar informação, dizem que preferem não passar informação ou que foram orientados a não passar informação. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, sim, de olhar pelas SAMUs de Santa Catarina, por isso esse pedido aqui de informação, e para quem estiver assistindo, e depois vou botar nas redes sociais também, que tiver na sua cidade uma SAMU, que nos mande o número de contato, para que a gente possa estar entrando em contato e sempre guardando o sigilo de quem nos trazer as informações. Então, por isso esse pedido de informação aqui, para que a gente possa conseguir todos os contatos das SAMUs de Santa Catarina. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 585, autor do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do retorno das atividades desportivas no âmbito do Estado de Santa Catarina. É em discussão. Com a palavra, deputado Gessé Lopes. Presidente, a gente sabe que estamos ainda na pandemia e muitos comércios, muitos estabelecimentos ainda estão fechados. O que me indigna é que parece que deixou de ser questão de saúde pública e passou a ser questão política. Por que eu digo isso? Porque numa postagem aqui que eu recebi da FAUESC, ela disse que, nessa postagem, que buscava apoio e conscientização por parte do governo estadual para a liberação de provas de automobilismo no território catarinense. Ainda nessa postagem, eles falam que estavam contando ali, então, com o apoio do deputado federal Fábio Choquete, para quem não sabe, é deputado aqui do PSL, parceiro aí, então, do governo do estado, presente no encontro, e não mediu esforços para reunir com o secretário da Saúde de Santa Catarina, André Mota, e definir a liberação das atividades nas pistas de Santa Catarina, para definir a liberação das atividades de Santa Catarina. No encontro, o secretário entrou em contato telefônico com o governador Carlos Moisés, explicando os motivos para a liberação, e prontamente foi atendido. Por quê? Que bom! Primeiramente, que bom que foi liberado o automobilismo em Santa Catarina. Mas por que os outros esportes ainda não? Por que os campos de futebol society ainda não? Por que lá o futebol profissional já foi? Qual é a diferença? Por que outros esportes do estado aí que estão à beira de ter que desfazer time, perdendo patrocínio de esportes amadores, alunos perdendo bolsas, porque o governo do estado ainda não liberou alguns esportes? Eu estou achando que isso aqui é questão mais política. Se vocês, de repente, aí, pessoal dos outros esportes, futebol, basquete, enfim, que vocês chamar lá, então, o Fábio Choquete, que é o filho do rei, que daí ele vai chamar o secretário, vai fazer aquela politicagem bonita, aí vocês vão conseguir a liberação, porque não é mais questão de saúde. Porque bastou o presidente do PSL, o Fábio Choquete, ir lá, fazer a reuniãozinha, chamar o secretário e eles ali decidirem, então, que vão abrir. Ligaram para o governador, fizeram todo aquele auê político e resolveram o problema. Então, está aqui a solução. Não basta querer, tem que saber por onde. Então, vocês têm que chamar o Fábio Choquete, presidente do PSL, para ele ligar para o governador e fazer aquela linda politicagem. Daí vocês vão conseguir a liberação dos outros esportes. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 401, autor deputado Felipe Estevão, manifestando aplausos aos pastores Charles e Rosa Maria Pereira, da Igreja Luz da Vida, de Balneário Camboriú, pela passagem do seu 20º aniversário de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permanecem como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 402, autoria do deputado Rodrigo Minotto, manifestando a Fumacense Alimentos, aplausos pelos 50 anos de fundação, tornando-se referência nacional no ramo cerealista. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 403, autor deputado Márcio Machado, manifestando apelo ao presidente da República e demais autoridades pela aprovação da emenda à Constituição Federal para que tenhamos eleições unificadas para todos os entes federados. Em discussão. Com a palavra, o autor deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Nós aprovamos no ano passado um projeto de resolução propondo ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para que nós tenhamos eleições unificadas. Eu acredito que o Congresso Nacional perdeu a grande oportunidade de assim o fazer neste ano. Conversando com o senador Jorginho Melo, ele relatou que ao apresentar essa proposta lá no Congresso, existe um grupo que entende muito sobre política e que não admite, segundo a visão deste grupo, que tenhamos eleições unificadas, porque o preço para a democracia, para eles, é ter eleições em 2 anos, travando o país, prejudicando em muito o andamento dos trabalhos, uma vez que, por exemplo, no dia 14 de agosto, foram travadas as emendas impositivas ou as transferências para os municípios, não aquelas que já são constantes, mas as extras. E assim, nós temos um custo para que esse grupo seja, assim tenha essa democracia em 2 anos, mais de 2 bilhões de reais. Não dá, dá 2 bilhões de reais. 1 bilhão e 700 mil do fundo, mais 600 milhões, que é bem mais neste ano, em relação a todo o sistema logístico da justiça eleitoral, com urnas eleitorais, juízes, serventuários, enfim, toda essa estrutura. E que, de fato, a necessidade de termos eleições que sejam em 5 anos, em 4 anos, ela é fundamental. E assim nós vamos economizar. E nós precisamos constantemente estar cobrando. Agora, o presidente da República ele pode fazer algo inédito, que é voltar às eleições que um tempo teve, daí pós... na ditadura ainda teve alguma coisa, na contra-revolução, não importa o olhar de quem assim entende, que a gente possa ter essas eleições, e assim melhora todo o jogo. Alguns setores ganham, mídia ganha, porque a gente coloca o santinho lá no jornal, as gráficas ganham, né? O Facebook vai ganhar milhões e milhões, tanto no Instagram, no YouTube, enfim, essas redes sociais vão ganhar muito, mas a população perde com as eleições de 2 anos, o país trava. Então, por isso, dessa minha moção legislativa para que a gente tenha eleições unificadas no Brasil. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um adendo à fala do deputado Márcio, por favor. Com a palavra, o deputado doutor Vicente Caro Preso, ainda em discussão. Senhor presidente, isso que o deputado Márcio falou a respeito das eleições municipais desse ano é a pura realidade. Nós estamos jogando dinheiro nesse momento de pandemia, de desgraça, de risco de contágio, principalmente das pessoas acima dos seus 50 anos, num risco muito grande. A gente obtém informações positivas a respeito do estado sanitário de Santa Catarina para as próximas semanas, sim, porém, eu vejo com extrema preocupação a volta dessa situação grave que passamos semanas atrás, com a abertura de muitas das atividades. Então, esse ano de pandemia, ano de cuidados essenciais, ano de dificuldade financeira, não tem a mínima condição de haver eleições. Eu quero deixar registrado aqui a minha total apoio a isso que o deputado Márcio comentou e me colocar também a minha posição de ser total e radicalmente contra qualquer tipo de eleição política esse ano.
Encerrada a discussão, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 404, autoria do deputado do Padre Pedro Baldiceira, manifestando apelo ao governador de Estado para que aumente o efetivo junto à 4ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar de Xanxerê. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1176 a 1883 e 1186. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1670 a 1691. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Fará uso da palavra deputado Ivan Nats. Fará uso da palavra o deputado Bruno Souza. Fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilarchi. Não havendo oradores inscritos, esta presidência encerra a sessão e convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.